Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O plenário do Senado concluiu hoje a votação do Código de Processo Civil. Ontem, os parlamentares analisaram o texto principal. Nesta quarta, aprovaram 11 pontos destacados do projeto. 3 itens foram rejeitados e 2 retirados. O novo código deve acelerar as decisões judiciais envolvendo bens e contratos entre particulares. O texto aprovado vai substituir a legislação atual, que já tem mais de 40 anos. É o primeiro Código de Processo Civil elaborado num regime democrático. Nós estamos construindo o monumento legislativo, um Código de Processo Civil cidadão. Foram mais de 100 audiências públicas, 60 mil e-mails coletados pela Comissão de Juristas, mais de 200 de contribuições da academia. O ministro do Supremo, Luiz Fux, também veio ao Senado. Ele presidiu a Comissão de Juristas que elaborou o texto em 2009. Segundo o ministro, o novo CPC vai reduzir o tempo dos processos pela metade. Há processos que levam 5 anos, processos que levam 10 anos. Então, evidentemente que esse código vai trazer instrumentos capazes de nós agilizarmos a prestação da justiça em todas as instâncias. O texto, que promete tornar a justiça mais ágil, propõe a redução de recursos, estimula a solução de conflitos por meio da conciliação e cria o incidente de demandas repetitivas. A primeira ação que chegar no tribunal, o tribunal instala o incidente e, enquanto ele discute o direito a ser aplicado, ficam suspensas as ações que estão tramitando. E depois que ele decidir sobre o direito a ser aplicado, ele será aplicado a todas as ações em andamento. Depois da palavra do Congresso, o novo Código de Processo Civil precisa da assinatura da presidente Dilma Rousseff para virar lei e entra em vigor 1 ano após ser sancionado. Uma das mudanças aprovadas hoje no texto principal do Código de Processo Civil determina o julgamento dos processos por ordem cronológica. E a Comissão de Justiça conheceu hoje mudanças que estão sendo preparadas para outro código, o que trata dos crimes e suas punições. Mas a votação do Código Penal ficou para 2015. O projeto de reforma do Código Penal aumenta a pena do homicídio simples, que passa de 6 para 8 anos. O condenado, então, começa a cumprir a pena em regime fechado. Nos demais casos, a progressão de regime também ficou mais difícil. Atualmente, depois de cumprir 1/6 da pena, a pessoa pode sair do regime fechado para o semiaberto ou aberto. O projeto prevê 1/4 da pena. O relatório do senador Vital do Rego foi apresentado hoje, mas foi concedida vista coletiva e agora a proposta será votada na Comissão de Constituição e Justiça somente no ano que vem. O texto enquadra a corrupção. Os crimes de corrupção têm uma pena majorada, o crime de caixa 2 nós incluímos no Código. Há uma expectativa de que esses crimes possam ser configurados como hediondos. A senadora Marta Suplicy protestou contra a não inclusão do crime de homofobia. Uma decisão do plenário havia levado o projeto que criminaliza a violência contra homossexuais para discussão na reforma do Código Penal. Mas o senador Vital do Rego decidiu que o tema não é matéria de código. Agora o projeto que criminaliza a homofobia volta à Comissão de Direitos Humanos. O que não dá para entender na rejeição da emenda que nós hoje recebemos é por que existe crime de racismo, existe crime de religioso, existe crime de preconceito regional, nacional e não existe crime de orientação sexual, sendo que quem está morrendo na rua hoje é homossexual. É uma matéria que precisa ser tratada antes no impacto legislativo. Acho que esses crimes de ódio, eles devem ser punidos exemplarmente e espero que o Congresso se pronuncie, e ao se pronunciar nós possamos incorporar essa matéria especial ao novo Código Penal. Uma mudança no Código Penal que já tramitava no Senado foi aprovada em plenário. E o feminicídio, homicídio qualificado por ódio às mulheres, está mais perto de se tornar crime. A matéria segue para análise da Câmara dos Deputados.
Existe uma característica muito própria da forma como a mulher é assassinada. Então isso qualifica, na verdade, aquele homicídio praticado por uma questão de gênero, pelo fato de ser mulher. Isso é importante para as pesquisas, isso é importante, inclusive, porque o crime ele vai ter uma pena maior. E isso contribui para evitar que haja esse tipo de crime no nosso país. Uma CPI, 2 relatórios. A oposição apresentou hoje suas próprias conclusões sobre as denúncias de desvios de dinheiro na Petrobras. E o relator oficial da comissão de inquérito fez mudanças no texto que já estava pronto para ser votado. O relator alterou o texto apresentado na semana passada. Pede o indiciamento de 52 pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e participação em organização criminosa. Entre elas, o doleiro Alberto Youssef, a contadora dele, Meire Posa, e os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró. O deputado Marco Maia voltou atrás e reconheceu que foi um mau negócio a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Disse que se baseou num parecer da Controladoria Geral da União, divulgado esta semana. Estamos, portanto, mudando o relatório no que diz respeito à Pasadena e admitindo aqui que, de fato, houve um potencial prejuízo na ordem de 561 milhões de dólares. A oposição não ficou satisfeita com as mudanças e apresentou um relatório paralelo. O documento aponta o desvio de 12 bilhões e meio de reais em contratos da Petrobras nos últimos 10 anos. Indica a participação de empreiteiras, funcionários e diretores da estatal e políticos, a maioria do PT, PP e PMDB. O texto pede o indiciamento de 61 pessoas, entre elas o deputado cassado André Vargas, os deputados Luiz Argolo e Mário Negromonte e o tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Também pede que outras 36 sejam investigadas. Na lista estão os senadores petistas Gleice Hoffmann e Humberto Costa, Fernando Collor, do PTB, e o ex-senador tucano Sérgio Guerra, que morreu em março. A instauração do inquérito é fundamental para apurarmos a existência ou não do crime, mas é evidente que até o presente momento os indícios que existem é para a instauração do inquérito e não para condenar ou pré-julgar quem quer que seja. O que nós temos em relação aos polícias são informações de jornal, vazamentos de informações que não se confirmaram porque nós não tivemos acesso à delação premiada. O texto também pede a saída imediata de Graça Foster da presidência da Petrobras e o indiciamento dela por mentir à CPI mista. Em 11 de junho do corrente ano, reafirmou que não houve irregularidades na contratação da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, fato sobre o qual ela efetivamente, por tudo que se disse aqui, tinha prévio conhecimento. Nós não podemos ser irresponsáveis de imputar responsabilidades à presidenta da Petrobras que ela não tem. Ela não apareceu, não esteve em nenhum momento, em nenhuma investigação, seja ela na Polícia Federal, no Ministério Público ou até mesmo nos documentos que nós recebemos na CPMI, envolvida em qualquer tipo de esquema ou de corrupção na Petrobras. Aliás, a Petrobras tomou medidas. Quanto à compra de Pasadena, o relatório pede que sejam processados a diretoria executiva, os conselhos fiscal e administrativo da Petrobras, na época presidido por Dilma Rousseff. Pede ainda mais investigações para apurar se o Palácio do Planalto tem relação com o esquema de corrupção na estatal e recomenda nova CPI no ano que vem. O relatório apresentado hoje pelas oposições na CPMI da Petrobras, pelo deputado Carlos Sampaio, ele supre uma enorme lacuna deixada pelo relatório oficial. Eu vou discutir, talvez ainda durante o dia de hoje com o Carlos Sampaio, ver o que ele pretende, qual é o que ele gostaria de ver incluído no relatório e se houver entendimento, acordo, nós podemos com tranquilidade incluir ou complementar o nosso relatório. Os senadores citados no relatório da oposição não se pronunciaram sobre o pedido para serem investigados. O plenário aprovou na sessão de hoje o pagamento de pensão especial vitalícia à ex-ginasta Laís Souza, que ficou tetraplégica após um acidente no início do ano, enquanto treinava para as Olimpíadas de Inverno. Também foram confirmados 2 novos embaixadores. Alfredo César Martinho Leone vai representar o Brasil na Polônia e Maria Tereza Mesquita Pessoa vai ser a embaixadora no Nepal. Os senadores também aprovaram
A criação do Programa para o Desenvolvimento Tecnológico de Minerais de Elementos Terras Raras, a criação da Vara Federal no estado do Paraná, a alteração dos limites do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, um projeto de lei da Câmara que trata do trânsito e da permanência de forças militares estrangeiras no território nacional. O plenário ainda autorizou para as cidades de Fortaleza, no Ceará, e São Luís, no Maranhão, a liberação de empréstimos de mais de 71 milhões de dólares. E o Congresso Nacional manteve os vetos da presidente Dilma Rousseff à MP 651. Um dos itens vetados prorrogava a data para que as cidades acabem com os lixões. O prazo terminou em agosto deste ano e a medida provisória estendia até 2018. Agora, os parlamentares devem buscar uma nova solução. Já tramita no Senado um projeto que dá 2 anos aos municípios. E está aprovado o projeto com as metas e prioridades do governo para o ano que vem. Mas o orçamento da União ainda é dúvida. Em votação, a LDO. Em votação da Câmara dos Deputados. Em menos de 1 minuto, o Congresso aprovou a lei que define as metas e prioridades do governo para 2015. Aprovado a LDO. O acordo entre governo e oposição permitiu que a matéria fosse analisada de forma simbólica. A rapidez da matéria tem a ver exatamente com a exaustão com que a matéria foi submetida na própria Comissão do Orçamento. Nós fizemos o acordo para votar tanto a LDO quanto o orçamento desde quarta-feira passada. Segundo a LDO, no ano que vem, o Produto Interno Bruto deve crescer 0,8%. A meta de superávit primário para a União, estados e municípios será de 66,3 bilhões de reais. Ela ainda estabelece que devem ser divulgados na internet com mais transparência ao público os dados sobre gastos e execuções do PAC e do Programa Brasil Sem Miséria. A LDO para 2015 também retoma o orçamento impositivo, que é a execução obrigatória das emendas individuais de deputados e senadores ao orçamento federal. Desta vez, elas vão somar 9 bilhões e 700 milhões de reais. Cada um dos 594 parlamentares vai poder apresentar até 16 milhões de reais em emendas. Metade desse valor destinado obrigatoriamente a ações e serviços de saúde. Agora, o esforço é para aprovar ainda este ano o orçamento na comissão mista e no plenário do Congresso. Se os parlamentares não votarem a matéria até 22 de dezembro, dia em que se encerram os trabalhos legislativos, serão seguidas as regras estabelecidas na LDO. Aquelas regras de execução para as despesas obrigatórias, que se poderá executar tudo, e as regras para executar as despesas discricionárias, na base de 1/12 a cada mês. A votação do relatório final do orçamento está marcada para segunda-feira na comissão. No plenário, ainda não há data marcada. Os senadores decidiram adiar a votação do projeto que legaliza incentivos fiscais concedidos de maneira irregular pelos estados. A decisão foi tomada depois de uma reunião com o futuro ministro da Fazenda, Joaquim Levy, hoje na presidência do Senado. A ideia é votar em conjunto uma série de medidas que impactam a arrecadação dos estados, numa espécie de mini-reforma tributária. Um dos projetos em análise é o que legaliza os incentivos concedidos pelos estados para atrair investimentos. Ele chegou a constar da pauta do plenário do Senado desta quarta-feira, mas foi retirado para permitir que o debate avance. Não havia consenso entre os líderes para votar. Na última reunião que nós realizamos, vários líderes manifestaram o seu desacordo em votar essa matéria no final dessa sessão legislativa. O ministro Levy ponderou que votar só a convalidação, sem a reforma do ICMS e os fundos de compensação, não seria bom. A gente tem que aproveitar a convalidação dos incentivos para acabar de uma vez por todas com a guerra fiscal. O futuro ministro da Fazenda disse que o governo vai colaborar com as discussões. Joaquim Levy acredita que a reforma do ICMS tem papel-chave no desenvolvimento do país. O importante é estar todo mundo focando nesta
agenda maior, que é uma agenda pró-crescimento, é uma agenda pró-criação de empregos, que envolve muita coordenação, mas que eu acho que, dada a evolução que já alcançou, tem um prognóstico bastante positivo. Em fevereiro, nós vamos retomar essa discussão, porque agora nós vamos ter posse nos estados, recesso do Supremo Tribunal Federal e recesso do Parlamento. Então, em fevereiro, exatamente em torno do dia 15, nós vamos retomar a discussão. Servidores com deficiência poderão se aposentar mais cedo. É o que o plenário aprovou hoje. O texto estabelece as mesmas regras que já valem para os trabalhadores regidos pela CLT. A gravidade da deficiência é que vai determinar a redução do tempo de contribuição para a Previdência Social. A matéria ainda precisa do aval da Câmara dos Deputados. E os profissionais liberais podem ter maior liberdade sindical. A mudança na lei trabalhista foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais e, para entrar em vigor, tem que ser sancionada pela Presidente da República. O projeto prevê, neste caso, a possibilidade do profissional liberal, mesmo trabalhando de uma grande empresa, estar vinculado ao seu sindicato específico, uma montadora de automóveis. Lá, o sindicato predominante é o sindicato dos metalúrgicos. Se um advogado que trabalha lá, se um jornalista que trabalha lá, se um economista que trabalha lá queira estar ligado ao seu sindicato específico, ele vai poder ter esse direito de opção. O presidente do Senado lançou hoje, durante a sessão do plenário, o livro Contas Abertas. É um relatório da gestão de Renan Calheiros à frente da Casa em 2013 e 2014. O livro traz bastidores das proposições aprovadas depois das manifestações de junho de 2013 e os debates sobre voto aberto no Congresso e dos códigos que tramitaram no Parlamento durante os 2 últimos anos. O corte de gastos públicos, que gerou uma economia de 530 milhões de reais, e a gestão voltada à transparência também receberam destaque. Foram grandes e pequenas modificações, todas muito difíceis, todas dificílimas. A mais difícil delas foi permitir que servidores que ocupam cargo em comissão pudessem ser chefes de gabinete. Foi a primeira e mais difícil. E depois tivemos a mais difícil de todas, que foi colocar os salários dos servidores do Senado Federal no teto constitucional. Porque uma liminar do Supremo obrigou que nós citássemos um a um todos os servidores, quase 1.000, que estavam além do teto. E nós tivemos que citar um a um, cumprir a liminar e colocar a folha do Senado dentro da Constituição. Eu quero me parabenizar com Vossa Excelência pelo livro que lançou de Contas Abertas. Tenho aqui que saudar o lançamento desse livro e tenho que aqui testemunhar o esforço que Vossa Excelência fez aqui e testemunhar que, de fato, ocorreu aqui no Senado uma eficaz redução do custo final, do custo administrativo do Senado. O senador Francisco Dornelles apresentou nesta quarta-feira a renúncia à vaga no Senado. No dia 1º, ele toma posse como vice-governador do Rio de Janeiro. O suplente não deve tomar posse, uma vez que o mandato de Dornelles terminaria no início de fevereiro. Pedro Taques também renunciou hoje. Em outubro, ele foi eleito governador do Mato Grosso. Quem assume o lugar é José Antônio Medeiros, com mandato até 31 de janeiro de 2019. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite e até amanhã.